espero que até esse momento você já tenha tido alguma experiência com esse camarada. De qualquer forma, eu quero passar alguns conceitos que, na minha opinião, são extremamente importantes, pelo menos para você ter uma ideia. Legal? O que são containers, tá? Normalmente a gente fala de Docker e a gente já pensa em container diretamente, mas você tem que pensar que Docker é a ferramenta que vai trabalhar com containers, legal? Então o container é um padrão de unidade de software que empacota código e todas as dependências de uma aplicação, fazendo que a mesma seja executada rapidamente de forma confiável em um ambiente computacional para o outro. Então o que significa? Que no final das contas um container é uma forma de você conseguir rodar suas aplicações de um sistema para o outro de uma forma mais uniforme, legal? Como é que funciona essa ideia principal em relação aos containers? Tá? O container, na realidade, ele nada mais é do que um processo que vai ficar rodando aí no seu sistema operacional, legal? Então, ele tem três pilares, vamos dizer dessa forma. Ele tem algo que a gente chama de namespaces, que ele isola esse processo. O que significa? Quando esse processo sobe, tá? Você não fica vendo os outros processos do seu sistema operacional. Então, você tem o namespace que protege isso aí para você. Um outro ponto importante é a parte de cgroups. O cgroups, ele também vai controlar os seus recursos, porque dessa forma garante que você não vai, naquele processo, vai bombar e utilizar todos os recursos do sistema operacional e prejudicando toda a operação. E por último, ele utiliza uma parada que a gente chama de Overlay File System, que é uma forma de que tudo que um container vai ter, ele cria camadas ali de arquivos que podem ser reutilizadas em outros containers. Então, dessa forma, você consegue deixar todo o processo muito mais leve, porque você reaproveita os arquivos. Vamos imaginar que eu tenho um container que vai usar o Ubuntu. Então, já que esse container vai usar o Ubuntu, ele baixou vários pedaços de código ali, várias camadas de código para o Ubuntu rodar. Se eu tiver um outro container que vai rodar o Ubuntu também, ele reaproveita essas camadas para ele não precisar ficar gordão, cheio de coisas, legal? Então essa que é a ideia básica ali, legal? Agora uma coisa que você tem que entender em relação a esse processo quando a gente vai trabalhar com container é o seguinte: você tem que pensar que esse processo, olhando dessa forma aqui como eu estou mostrando, ele funciona da seguinte forma. A gente tem o processo que tem o container, e o container, no final das contas, é uma instância, é algo que a gente bota para rodar baseado numa imagem. E uma imagem, basicamente, o que é? É uma cópia, é um snapshot da aplicação ou de qualquer coisa que você criou, e ela é imutável. Então você não consegue modificar uma imagem quando ela está rodando dentro do container. Isso significa que quando você subir um container, você vai ter uma imagem, e essa imagem não é alterada, apesar de que você consegue gravar informações dentro do container, porque na forma como você trabalha, a gente tem ali uma camada de leitura e escrita que você consegue guardar as informações. Por outro lado, o que acontece? Quando esse container morrer, você vai perder tudo que você escreveu. Então, por isso que é importante você trabalhar com boas práticas para garantir que você não vai salvar imagens novas dentro do container, que você não vai gravar arquivos que você deveria ter utilizado. Então, você tem que pensar que um container, ele é efêmero. As informações que você grava ali, elas vão ser perdidas uma vez que a imagem é imutável. Legal? E para você gerar uma nova imagem, a gente pode trabalhar normalmente através de um arquivo que a gente chama de Dockerfile. O Dockerfile, ele sempre vai criar uma imagem para você a partir de uma outra imagem. Tá? Então eu coloco assim, o from image name. Então vamos imaginar que a gente estava falando from Ubuntu, ou seja, ele vai criar uma imagem a partir da imagem do Ubuntu, vai rodar esses comandos para instalar alguma coisa e vai expor, por exemplo, a porta 8000 para ele ficar trabalhando, legal? Então isso aí é uma forma de um Dockerfile. Legal? Então, uma vez que você faz o Dockerfile, você gera o build e você, no final das contas, gera aquela imagem, como eu falei para você. Legal? Então, você gera um build a partir do Dockerfile. E uma coisa interessante é que, uma vez que você tem o Dockerfile, toda vez que você gera o build, você pode pegar essa imagem e jogar para um registro de imagens, tá? Então, basicamente, o que você faz? Você vai trabalhar na hora de gerar o build da seguinte forma. Quando a gente dá ali from image, vamos imaginar que fosse o Ubuntu, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um processo de pull.
Ou seja, na hora que o Dockerfile for chamar, ele vai buscar num registro de imagem, por exemplo, a imagem do Ubuntu, vai rodar os comandos e vai gerar uma imagem ali pra gente. Legal? E daí você vai poder fazer o push dessa imagem aí pra você.